Olha, a maternidade Evangelina Rosa recebe mais uma denúncia do Ministério Público, desta feita da mortalidade de mães e de crianças. Detalhes, por favor. O Ministério Público está preocupado com as denúncias de mortes na maternidade Evangelina Rosa. Somente em 2003, 14 bebês morreram, além de 8 óbitos maternos entre os meses de novembro e dezembro de 2012, dentro das instalações do hospital. O Ministério Público do Piauí cobra da maternidade Evangelina Rosa o cumprimento do termo de ajuste de conduta, onde exige melhoria na estrutura do hospital, além de contratação de novos profissionais e equipamentos. Segundo a denúncia, caso a Secretaria de Saúde continue desrespeitando o compromisso referente ao termo, deverá ser aplicada a multa. Deixa eu receber aqui, então, a doutora Cláudia Seabra, promotora. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Cílio. A senhora há muito tempo que vem buscando uma resposta da Secretaria de Saúde, melhores condições para a maternidade, foi feito, inclusive, um ajuste de conduta, mas me parece que até o momento não evoluiu, né, promotora? É importante, infelizmente, nós somos pelo diálogo, buscamos entender, compreender as dificuldades do sistema e, por conseguinte, fazer um diagnóstico técnico de cada necessidade. E, para tanto, em setembro do ano passado, nós instauramos esse novo procedimento, inclusive a partir de representação da própria direção-geral, dizendo da dificuldade da maternidade em dar cabo a toda a demanda. É uma maternidade que há muitos anos funciona com uma taxa de ocupação acima de 95% e, quando admissível pela OMS, pela própria Ministério da Saúde, é de até 85%. Então, essa situação, por si só, ela gera um excedente de recém-nascidos de alto risco e, por outro lado, nós não temos leitos disponíveis na maternidade para dar atenção, para prestar assistência a essas crianças de alto risco. Então, é muito grave e, a partir disso, foi firmado uma comissão dentro dos autos desse procedimento com representantes da própria maternidade, obstetras, neonatologistas, da Secretaria Estadual de Saúde, da Fundação Municipal de Saúde, do Ministério da Saúde, conselheiros de saúde, e fizeram, por requisição do Ministério Público, um diagnóstico setorial das necessidades da maternidade. Foi a partir desse trabalho técnico, bem sedimentado, de levantamento em loco, que se celebrou, que se propôs esse termo de ajustamento de conduta ao secretário de Estado. E a primeira cláusula desse diagnóstico, desse compromisso, era exatamente suprir a maternidade de recursos humanos. É uma carência enorme na maternidade. Só para você ter uma ideia, nós temos um déficit de mais de 38 pediatras, de 20 obstetras, e quando, na verdade, 146 técnicos de enfermagem, de 56 enfermeiros. E esses profissionais existem esses profissionais concursados simplesmente para serem convocados e lotados na maternidade. E o que nós vimos depois de vencido esse primeiro prazo, que foi de 60 dias, então no dia 23 de janeiro venceu esse primeiro compromisso, nós fomos à maternidade e o que nós nos deparamos foi com uma situação cada vez pior, de um aumento dessa taxa de mortalidade neonatal e também materna e, por conseguinte, absolutamente nenhum profissional fora lotado para cumprir esse compromisso. O que nós vimos no dia 8 foi o Estado convocando, dos 38 pediatras, o Estado convocou um pediatra e 2 neonatologistas. Dos 20 obstetras foram convocados 7. Dos 56 enfermeiros foram convocados 20. Dos 146 técnicos de enfermagem, que é a necessidade mínima para a maternidade funcionar regularmente, não foram convocados absolutamente nenhum, quando, na verdade, existem profissionais concursados para serem simplesmente nomeados. Então, nós entendemos que é uma situação absurda, inadmissível, e o Ministério Público já executou essa multa pessoal ao secretário estadual de Saúde. O doutor Hernani, uma multa pessoal a ele. E também ingressamos com uma segunda ação, pedindo ao Poder Judiciário, através de uma execução de obrigação de fazer, que implemente as medidas obrigadas pelo Estado, reconhecidas como necessárias e imprescindíveis para a maternidade funcionar regularmente. E o que eu observei, sabe, Silas, é que
diante dessa carência de recursos humanos, os profissionais ali lotados na maternidade, eles estão sobrecarregados, por mais comprometidos que sejam. E nós temos, na sua grande, imensa maioria, médicos, enfermeiros, técnicos, enfim, todas as categorias, mas a sobrecarga de trabalho é muito grande. Acaba comprometendo, inclusive, o trabalho deles. Sem dúvida, e a prestação da assistência. A gente tem, inclusive, denúncias de comportamentos agressivos de médicos, mas se eles estão submetidos a esse tipo de estresse, né, é normal que eles possam agir assim, né? Eu não tenho dúvida. O não compromisso, não cumprimento dos compromissos ajustados com o Ministério Público, que na verdade representa a sociedade, né, certamente repercute no aumento da taxa de mortalidade, e tanto materna quanto neonatal da Evangelina Rosa. Eu sei que nós não podemos dizer diretamente, tanto é que nós pedimos a abertura ao delegado-geral de inquéritos policiais para apurar cada caso. Até porque eu quero lhe dizer que o próprio município de Teresina, através da Fundação Municipal, ela não está isenta dessa responsabilidade. Tanto é que no mesmo procedimento nós firmamos termos de ajuste também com o município para aumentar a resolutividade nas 4 maternidades de bairro. Veja, há um estudo de levantamento dos partos em 2011, na maternidade. 70% dos partos da Evangelina Rosa, no ano de 2011, foram de pacientes de Teresina. E a grande maioria desses partos não são de alto risco. Poderia ter acontecido nas maternidades de bairro. É evidente. É isso que eu ia lhe falar, tá? Porque aqui já estão chegando algumas participações dizendo que a prefeitura foge muito dessa responsabilidade. E aí todo mundo corre para a Evangelina Rosa também, né? E por isso a demanda lá é muito complicada. Um dos compromissos nesse TAC com o município foi exatamente diante do diagnóstico, também nas unidades do município, de que o número de partos que ali estávamos fazendo era muito pouco, era diminuto. Nós celebramos esse compromisso, e está sendo cumprido, de alocar 2 obstetras por plantão em cada maternidade, no sentido exatamente de aumentar esse número de partos. E outras medidas também foram implementadas. A gente tem essa comissão que acompanha, inclusive o próprio Conselho Municipal, de implementação dessas medidas ajustadas pelo município. Mas é importante se dizer, há que se fazer um trabalho também junto às maternidades do município, no sentido até de, como você disse, que a própria população passe a ter uma maior segurança e uma credibilidade no sentido de procurar. Eu já vi gente nos bairros de Teresina dizer, eu não vou ter menino aqui no satélite, em Buenos Aires, porque eu vou lá para a Evangelina Rosa. É muito mais seguro. E isso acaba tornando o lugar inseguro, porque superlota a Evangelina, né? Não há nenhum trabalho do pessoal das maternidades para que aquelas pessoas tenham partos tranquilos lá naquelas maternidades de bairro, doutora. Então, eu acho que é o momento também da gente chamar a culpa à prefeitura. A senhora já tem chamado, né? Nós fizemos esses 2 termos de ajuste com o município ainda também no ano passado. Esse foi celebrado em novembro e, com relação ao município, foi no mês de outubro, né? Por exemplo, a maternidade satélite tem uma série de medidas que precisariam ser implementadas, e nós estamos acompanhando todos esses prazos, no sentido realmente de aumentar esse número de partos nessas maternidades de bairros. Estão chegando algumas participações. Doutora Cláudia, eu trabalho na maternidade, e a maioria dos funcionários da maternidade Evangelina Rosa estão em idades avançadas, além da sobrecarga de trabalho. Isso precisa ser observado. O diagnóstico traz isso com muita propriedade, né? A maternidade, ela foi um dos setores da administração pública estadual onde teve o maior número de profissionais aposentados, né? Com esse incentivo do Estado de plano de cargos, carreiras e salário, isso aconteceu de forma muito clara. Tanto é que a carência levantada aqui por setor são de 276 servidores. É um número extremamente alto. E isso tudo baseado nas normas que regem os serviços públicos de saúde, principalmente um serviço terciário como é a maternidade Evangelina Rosa, a única do Estado. A situação é tão grave que, na verdade, a maternidade não tem cumprido o seu papel de maternidade de alta complexidade. Dado esse aporte de pacientes de alto risco, né, ela não consegue, por si só, né, atender essa demanda. Nós só temos 20 leitos de UTI neonatal na Evangelina, 20 leitos de cuidados intermediários, Silas. E esse TAC propõe exatamente
a reestruturação, o aumento dessa capacidade em termos de equipamento, de insumos, né, de serviços à maternidade. Então, há que se ter esse olhar. O Ministério da Saúde tem alocado recursos através de uma política da própria presidenta, no sentido de, que chama-se Rede Cegonha, para essa área. E nós temos, inclusive, novos prazos em relação a equipamentos a vencerem. Dia 23 de março, o Estado, foram 120 dias que ele solicitou ao Ministério Público para a aquisição de equipamentos para esses setores que são cruciais. E nós esperamos não estar aqui com você, mais uma vez, dizendo do descumprimento pelo Estado. Doutora, a Secretaria de Saúde está deixando faltar medicamentos nos hospitais da rede estadual. A questão é que, em 2007, a CESAP, através de uma portaria, diz o número, padronizou a compra de medicamentos. Ela comprava e distribuía para hospitais e isso não está sendo feito, gerando falta de medicamentos nos principais hospitais estaduais. Eu acredito que sim, né? Tanto é que nós temos nos deparado com uma situação até muito mais grave. Esse trabalho, inclusive, é objeto de um trabalho conjunto com outros órgãos da rede de controle, exatamente por conta da desorganização da Secretaria em relação desde a aquisição ao acondicionamento, o armazenamento e a dispensação desses fármacos que são distribuídos aos hospitais. Ele está, inclusive, numa fase de análise de uma grande licitação que a Secretaria está implementando e que a rede de controle, composta pelo TCU, Ministério Público Estadual, Federal, né, e a própria Polícia Federal, nós estamos revendo e estudando essa licitação que certamente já é eivada de alguns vícios. Silas, pergunta à promotora Cláudia Seabra por que a Lei 11.108... 112. Ela colocou 108 aqui, de 7 de abril de 2005, está sendo descumprida por médicos e gestores do SUS. A lei se refere à obrigação da mulher gestante escolher uma acompanhante na hora do trabalho de parto e pós-parto. Não é cumprida nos hospitais do Piauí. Veja, eu gostaria, inclusive, que fosse direcionado assim, essa denúncia, especificamente, porque isso já foi objeto de discussão nossa, e inclusive de recomendação, de termo de ajustamento de conduta, e foi um dos avanços que nós tivemos no Piauí, foi exatamente essa possibilidade que o acompanhante se fizesse presente não só no parto, mas no pré-parto e no pós-parto. É evidente que durante o trabalho de parto ainda há dificuldades até pela própria estrutura de espaço físico em algumas maternidades. Mas, assim, para o Ministério Público, nós entendemos que isso tem sido cumprido, porque, inclusive, foram feitas foi divulgação nos hospitais, palestras, nós discutimos amplamente com os gestores, algumas inadequações foram feitas nas 4 maternidades de Teresina e na Evangelina Rosa. Então, é importante que essa demanda específica seja chegado ao Ministério Público para que a gente tome providência. Só uma última pergunta, doutora, está dizendo para a senhora observar também a questão do HGV, das clínicas, por exemplo, de ortopedia. Há privilégios na clínica de ortopedia, a denúncia é feita pelo telespectador. Silas, o HGV, a ortopedia no Piauí e acho que no Brasil, mas aqui em particular, é um drama. Estamos vivendo a epidemia dos traumas, mas né? muito mais do que isso. Eu tenho uma portaria da Secretaria de Estado, onde, por exemplo, em relação ao HGV, ela estipula metas mínimas para que, por exemplo, os ortopedistas que fazerem um número mínimo de cirurgias ortopédicas no HGV. O Ministério Público assim surgiu, inclusive em ações judiciais. Para você ter ideia, ela estipula cada ortopedista do Hospital Getúlio Vargas, ele só está obrigado a fazer no mínimo 8 cirurgias por mês. Então, é um número ínfimo, insignificante para essa demanda excessiva. Então, privilégios, não sei se certamente devem acontecer, mas nós não temos absolutamente nada que possa realmente comprovar iniciar, inclusive, uma investigação nesse sentido. O que nós temos, sim, é o acompanhamento dessa situação, que é real, objeto, inclusive, de ação civil pública, não só contra o Estado, mas contra o município, até porque o município de Teresina é gestor pleno da saúde, ele compra e paga os serviços do HGV, né? E está no tribunal, na justiça, para que realmente contrate, inclusive, serviços privados, no sentido de dar vazão a essa demanda, que é muito grande. Nós temos também situações na ortopedia de
que ensejou, por exemplo, a partir desse trabalho, a necessidade de que o Hospital da Polícia, né, desse esse suporte, não só a HUT, mas o próprio HGV. Mas a gente vê que precisa muito de investimentos, de pessoal, para que essa situação seja minorada. Já aconteceu algumas descentralizações, por exemplo, no estado, em Oeiras já está se atendendo trauma de ortopedia. Lá na minha querida Floriano já se atende, não com tanta precisão, mas já se atende, muito pouco. Mas se começou, eu acho que esse é o caminho. Que a turma funcione no interior para que não venha tudo para cá. Né? O SUS está estruturado dessa forma, né? A partir do princípio da descentralização, através de uma rede hierarquizada, exatamente, que começa na atenção básica, na média, e que o HGV, por exemplo, é um hospital de alta complexidade em ortopedia. A rigor, era para vir para o HGV tão somente os casos mais complexos, mas infelizmente não é isso que acontece. Doutora, muito obrigado então pela sua participação. Eu queria só complementar dizendo... já tem uma multa pessoal para o secretário e aparecendo novos desacordos, novos descumprimentos da secretaria. Qual é a providência da promotoria? Na verdade, essa multa renova-se diariamente. É no valor de R$1.000 por dia. Né? E a par dessa ação de execução pessoal, nós também ingressamos com a ação de obrigação de fazer para que o Poder Judiciário obrigue o Estado a implementar aquelas medidas que o próprio Estado reconhece como necessárias e que comprometeu-se com o Ministério Público e não cumpriu. Muito obrigado, promotora. Muito obrigado.